Olá, sejam todos bem-vindos à presente edição do programa Conversas daqui. Hoje, quinta-feira, trazemos uma proposta interessante. Vamos falar sobre o valor da literatura na nossa sociedade. Sim, qual é o papel dos livros na preservação de bons hábitos e costumes na nossa sociedade? Afinal de contas, num mundo cada vez mais digital, vamos procurar saber qual é que é a importância de preservarmos o gosto pela leitura. E quem vai nos guiar por esta reflexão é o nosso convidado de honra para hoje. Estou sim a falar do escritor José Magona, ele que vai nos contar sobre como é que foi a aventura de escrever a sua primeira obra, mas também vai nos ajudar a debruçar sobre os contornos de como preservar bons hábitos e costumes através da leitura. Seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado a todos. Eu sempre, antes de mais, agradeço a Deus pela presença e agradeço a TVM por este convite. E vamos à nossa viagem. Vamos rumar por esta viagem um tanto quanto especial. A primeira questão, nós gostávamos de saber, não é? Qual é que é a definição de livro para si? Para mim, o livro é um pensamento de alguém que ele tem e ele quer guardar esse pensamento. E qual é a melhor forma dele guardar? É escrever, é deixar o seu legado. Se formos a ver, nós já ouvimos falar de Platão, Aristóteles e Sócrates. Como é que nós nos recordamos dele? Porque eles escreveram. Então o livro é isso, é um pensamento que alguém guardou e este pensamento ficou e até hoje nós debatemos sobre ele. Por exemplo, uma frase que eu gosto do Sócrates, só sei que nada sei. Ele pensou há cerca de 2.500 anos e até hoje está conosco. Obrigado. Certo. Nos últimos tempos também fala-se com alguma frequência sobre a perda do hábito pela leitura, do gosto, não é? Por ouvir estes contos, estes textos que outrora era prazeroso, não é? Os contos da vovó, por que não? Em rodas de conversa, a meio da lenha, da fogueira. Acredita que nestes tempos em que as plataformas digitais se fazem mais sentir, como é que podemos buscar ou resgatar o gosto ou a busca pela leitura? Ok, obrigado. É uma questão que até um doutorado pode levar. Mas é assim, aquilo que é o meu pensamento, tudo começa pelos pais. Se for a recordar, nós mais novos, nós tínhamos os nossos avós que em algum momento contavam-nos histórias e nós tínhamos na altura, eu lembro os livros de Patinha, para quem se recorda, tinham vários outros livros, mas eu falo deste livro que é do meu tempo. E todos nós tínhamos essa curiosidade, porque não tínhamos muitas coisas também, atenção. Porque não haviam redes sociais na altura, não havia muitas, aquilo que acontece. Quando nós temos muitas escolhas, nós não sabemos o que fazer. Então, neste momento, por exemplo, nós somos pais, eu sou pai. Se for a perguntar um pai, o que é que estás a oferecer ao teu filho? Ele está a oferecer o telefone. Mas se nós mudamos o nosso mindset, dizemos, olha, tá bem, o telefone é importante, vamos oferecer um livro. E o que é que vai acontecer? Okay? A criança vai ter na sua casa os telefones, mas se o pai estiver ali a guiar, nós fomos guiados para podermos ler. Então, alguém tem que guiar. Neste momento, o que é que acontece? Por que é que nós perdemos esse hábito? Porque não temos esses guias que existiam no passado. Não temos esses guias que existiam no passado. Eu, por exemplo, o que é que eu faço na minha casa? Os meus filhos, eles sabem. Eu sempre, mensalmente, ofereço um livro. Então, não é porque eles vão deixar de se distrair com as redes sociais, porque são importantes. Nós temos informações e tudo mais, mas se nós conseguimos, pelo menos, oferecer um livro, dizer, olha, meu filho, leia, depois venha contar a história. Ou eu, como pai, ele contar uma história. Então, ele vai despertar aquela curiosidade. Uau, meu pai me contou uma história. Que livro é este? Então, eu acredito que para nós podermos resgatar esses hábitos, temos que começar com os pais em relação aos filhos. Porque nós, os adultos, infelizmente, quem não cresceu com esse hábito de leitura, é desafiador para voltar, para começar a ler. Não é impossível,
Mas se nós queremos resgatar, temos que começar pelas crianças. Nós, os pais, temos que começar com as crianças e eles vão crescer com esse hábito. José Magona aqui a afirmar que, de fato, o livro é uma ponte entre o passado e o presente. Em linhas gerais, como é que avalia o nível ou o interesse pela leitura aqui no nosso país? Numa escala de 0 a 100, por exemplo. De 0 a? 100. De 0 a 100. É assim, eu vou falar de Maputo, porque se eu falar de todo o país, não estaria a ser muito certo. Mas eu acho que ao nosso nível de Maputo, eu acho que estamos no 2. Por que estamos no 2? Eu, habitualmente, quando saio de manhã, às vezes subo transporte público, etc. E para tu encontrar as pessoas a lerem, é muito difícil. Imagina num transporte onde temos 100 pessoas, 2 é que estão a ler. Vais para um jardim, vais para um restaurante, vais mesmo ao longo da rua, em eventos, poucas pessoas, se tu fores apresentar, tens algum livro, qual foi o último livro que leu, a pessoa não vai saber te dizer. Então, é por isso que eu olho naquilo que é a minha visão, não é a correta, mas eu acho que estamos nos 2. Mas é possível reverter, é possível, eu acho que estamos nos 2. É Maputo, atenção. Já agora, qual foi o último livro que leu? Neste momento estou a ler o livro de Yuval Harari, que é Sapiens. É um livro que descreve desde o início da origem dos seres humanos até os dias de hoje. É um livro, é de história, ele é historiador, o Yuval Harari. É alguém que é um livro fácil de ler, no sentido de alguns livros precisam de abstração, mas esse livro é um livro que vai direto ao ponto. Ele fala do que tem que falar, explica qual foi a nossa origem, fala daquelas que são as revoluções que nós tivemos, a revolução cognitiva, a industrial e várias outras revoluções que nós tivemos. E é um livro muito acessível e eu recomendo. Certo. Bom, levantou aqui um aspecto super interessante, não é? Numa escala de 0 a 100 na província e cidade de Maputo, apenas 2% dos cidadãos é que têm a prática da leitura e está incluso nesta percentagem. Até 2%, até eu ia puxar para 10%, só para não ser muito pessimista. 10%, eu Ok, puxamos 10%. Para 10%. Obrigado. Assim sendo, vocês como escritores, não é, têm um trabalho ou esforço redobrado. Vocês compõem as vossas obras, mas ainda têm que buscar cultivar, não é? Vocês têm leitores fixos, mas também precisam cativar este gosto, não é? Sim. Em outros leitores novatos, anónimos. Qual é que é, ou como é que se desenrola este desafio? Como é que tem feito? Ok, muito obrigado. É uma questão muito importante esta. Por exemplo, eu vou dar aquilo que é a minha experiência. Graças a Deus eu circulo por muitos ambientes e tenho percebido isto. E eu gosto de ler. O que é que eu fiz? Que eu fiz, e provavelmente seja a proposta que eu vou apresentar a quem é escritor, quem aspira a ser escritor. Tendo em conta que a nossa sociedade tem este déficit de leitura, já temos os nossos grandes escritores, Mia Couto, Paulo Nasciziano, que os livros dele requerem um nível muito elevado de abstração. Nós tínhamos que começar com histórias, pequenas histórias, que ensinam. Por exemplo, imagina tu queres ensinar alguém que tem que respeitar os mais velhos. Como é que tu podes fazer? Tu podes contar uma história. Podes ter um livro que vai contar essa história. Não precisas exatamente chegar a dizer, olha, faltar respeito aos mais velhos é errado. Não precisas fazer isso, porque nós não ouvimos quando nos dizem as coisas diretamente. Agora, se eu conto uma história e depois faço a pessoa refletir sobre aquela questão, esta pessoa, se perceber que aquela história impactou, ela vai indicar a uma outra pessoa, vai dizer, olha, há um livro que eu aprendi sobre respeito, aprendi sobre como superar as questões diárias que nós temos. Então, a minha proposta seria que nós apostássemos muito em livros de história. Há um autor que eu gosto muito, que ele já é antigo, chama-se La Fontaine. Ele, uma das histórias que escreveu, que todos nós, a maioria de nós conhece, é sobre a cigarra e a formiga. Quem não se recorda dessa história? Quem não se recorda da moral da história? Imagina se nós trouxermos
mais histórias relacionadas e compilar isto em livros. O que é que pode acontecer? Significa que as pessoas vão pegar, pois são histórias curtas. As pessoas vão ler e vão indicar às outras pessoas e vamos cultivar este hábito de leitura. Após isso, nós temos pessoas que gostam de ler, etc. E depois já vão buscar aquelas obras que são mais complexas. Falo da obra da Paulina Chiziane, do Mia Couto, da Susana Espada e várias outras obras que nós olhamos, mas para quem não gosta de ler, na primeira e segunda página vai desistir. Muito bem disse. E por falar em Susana Espada, este foi o último livro que eu li, não é? Sangue em Flecha, uma obra super interessante. Super. Eu desde já aconselho os nossos telespectadores a procurarem ter gosto pela leitura porque vale muito a pena. E o nosso convidado esteve aqui, de certa forma, a vender o seu peixe, não é? A proposta que nos apresenta é vivenciada na prática com a sua primeiríssima obra, A Jornada do Saber, não é? Pequenas histórias, mas com grandes lições da vida. Poderia-nos contar uma das lições, não é? Grandes da vida que pode ser encontradas no seu livro? Ok, eu vou ousar ler, posso? À vontade. A história está na página 20, não é história exatamente, é como se fosse o que é que eu fiz no meu livro? Eu fui buscar histórias, mas também fui buscar algumas situações que vão nos levar a algumas reflexões e eu passo a contar. Prometeu, o dilema das escolhas. Na Teogonia de Hesíodo, conta-se a história de Prometeu, o titã que ousou desafiar os deuses ao roubar o fogo de Zeus e entregá-lo à humanidade. Como castigo, Zeus criou a mulher para testar e desafiar o homem, impondo-lhe uma escolha crucial. Se ele rejeitar o matrimônio, poderá evitar alguns problemas, mas enfrentará a velhice solitária, sem ninguém para cuidar dele, e ao morrer, verá a sua herança dispersa entre estranhos. No entanto, se ele escolher uma esposa fiel e equilibrada, encontrará um equilíbrio entre o bem e o mal ao longo da vida. Por outro lado, se a sua escolha for precipitada e ele se unir a alguém hostil e desagradável, o casamento pode se tornar um fardo insuportável. Lição: escolher um parceiro de vida é uma das decisões mais importantes que podemos tomar. Como disse Aristóteles, a amizade é uma alma em dois corpos. O amor e a parceria verdadeira trazem força, crescimento e equilíbrio. Que sejamos sábios em nossas escolhas, pois elas moldam o nosso destino. Uau! Grande lição esta, não é? Então, uma decisão assim que nós tomamos sem muita certeza pode arruinar toda uma vida. Em tudo na vida. Eu falo muito disso, da questão da prudência. E não é só na relação. Não é só na relação. Em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. Por exemplo, é só ver, por exemplo, os adolescentes. A adolescência é uma fase muito sensível. É por isso que o meu sonho, o que me fez escrever o livro, é inspirar as pessoas a lerem, principalmente os adolescentes. Eu sempre digo o seguinte: olha, existem pessoas que nasceram com dom de inspirar as outras pessoas. Dom chamamos de pessoas carismáticas. Imagina um cenário em que o teu filho conhece um amigo que tem este dom de ser carismático, mas este dom é para o lado negativo. Ele não tem base nenhuma. E lembrem-se, nós como pais, provavelmente estamos 20% com os nossos filhos. 80% eles estão com os amigos. Quantos adolescentes nós vimos a perderem-se? Como é que eles vão se defender desses jovens que têm esta capacidade de influenciar para o mal? Claro que existem aqueles que influenciam para o bem, mas já aqueles que têm dom, mas eles influenciam para o mal. Como é que ele vai se defender? E eu sempre digo aos meus filhos: olha, meu filho, sempre que tu ouvires um conselho, vai procurar um outro conselho.
vai procurar teu pai. Se teu pai não estiver disponível, procure na Bíblia. Se não tiveres capacidade de ler a Bíblia, procure um outro livro. Mas não podemos ouvir apenas uma história, uma parte da história e ficar com aquela. Não, temos que confrontar. E o que a leitura faz? A importância da leitura é esta. É que tu vais ler vários livros e vais perceber, vais ler nada. Isto que este está me dizendo. Pois é. A vantagem da leitura é mesmo essa. Proporciona várias linhas de pensamento, nos permite viajar por várias formas de pensar, do saber, não é? E colher testemunho que são experiências valiosas para tomar decisões assertivas, das quais não poderemos nos arrepender de um todo, não é? Pois bem, fez aqui menção a um cenário super interessante, porém triste. Muitos adolescentes, até aqueles que transitam da adolescência para a juventude, não é? E o nosso grosso populacional é mesmo esse, a juventude. Como influenciar esta massa, esse extrato social positivamente? Temos aqui vários desafios. O primeiro, esta geração atual, não é? Costuma-se dizer que é a geração da capotagem, está totalmente voltada às plataformas digitais, à geração Android, não é? E por via disto, como trazer este livro físico para incutir nos pensamentos, ou então por onde estes adolescentes ou jovens podem por si caminhar. Já pensou em trazer este livro físico, por exemplo, numa plataforma digital? Ok, muito obrigado, é uma questão muito interessante. Por acaso eu já pensei, tanto é que tenho um projeto com uma parceira que tem livraria, por acaso, que nós vamos levar este livro para uma escola. E por enquanto o livro existe fisicamente, mas em breve vamos colocar ele de forma digital. É assim, o que eu vejo, essa questão que estava a levantar sobre como trazer para os jovens livro, como é que nós vamos mudar esse hábito. Os pais têm um papel fundamental. Primeiro, porque se for a perceber, muitos de nós pais, nós entregamos a responsabilidade dos professores. Os professores também, em algum momento, eles não vão ter aquela capacidade. Então, os pais, aquilo que é o nosso meio que nos rodeia, são os maiores influenciadores. Os pais têm que prestar atenção às amizades dos filhos. Têm que prestar atenção, perceber, este amigo do meu filho, quem são os pais dele? Como é que os pais conduzem a educação dessa criança? E é simples, nós conseguimos ver comportamentos das crianças. Na escola é um bocadinho difícil, mas com a ajuda dos professores, não atribuir a responsabilidade a eles de educar os nossos filhos, mas dizer, olha, tu estás como meu ajudador. Assim como nós, quando casamos, nós temos as nossas esposas como as nossas ajudadoras. Os professores são ajudadores. E depois, se conseguirmos também, quando estivermos em casa, em algum momento, passar programas educativos. Por quê? Porque nós deixamos os nossos filhos com acesso ilimitado em casa. Não sabemos o que é que os nossos filhos visitam. Como tudo que é bom dura pouco, não é? Nesta conversa é o momento então de nós nos delegarmos ao espaço gastronómico do nosso programa e conferirmos a opção do dia. Vamos ao espaço gourmet. Sem dúvidas, esta opção é para implementar. Muito obrigada, não é? O nosso espaço gourmet sempre a surpreender no que tange à alimentação. Mas agora é tempo de questionar quais são os conselhos, não é, do nosso convidado de honra, José Magona, que é escritor, para quem quiser adquirir esta obra genuína que contém, depois das histórias, sempre uma lição que não falha. Para quem tem uma dificuldade em alcançar o seu espaço abstrato e poder se concentrar na leitura, aqui tem um auxiliador. Ok, obrigado. Neste momento, graças a Deus, a obra já esgotou, mas podem ser feitas as reservas, porque daqui a pouco chegam, pelo número 84 64 11 931 ou 87 64 11 931. Então, eu recomendo a ler não só essa obra. Eu tenho um amigo que disse que, olha, eu li o teu livro, A Jornada do Saber, mas o livro em si
ele não completa. Precisa de vários outros livros. Então, se comprarem, se gostarem do meu livro, comprem outros livros, porque o saber não ocupa lugar e o saber é um conjunto de vários outros saberes. Pois é, a jornada de saber, não é? Pequenas histórias com grandes lições para a vida é a proposta que nós deixamos aqui para você, caro telespectador, poder contribuir como parte da sociedade a mudar costumes negativos e construirmos uma sociedade robusta e mais alegre. Até a próxima!